Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso livro Sabedoria Viva, de Hernandes Dias Lopes. E hoje eu estou aqui para fazer mais uma leitura do dia 89, que diz: O Rei da Glória se esvaziou. Mas antes de eu ler, curte, se inscreve, compartilha, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus te usar para fazer a obra na vida de outras pessoas. Então começa assim. A história do Natal é a mais bela porque nos fala do mistério da encarnação, ou seja, de como Deus se fez homem, o Rei dos reis, se fez servo, o incomensurável foi enfaixado em panos. O infinito entrou no tempo, o eterno se inseriu na história humana. E o exaltado acima de todos os anjos, se humilhou até a morte e morte de cruz. Meu Deus! O dono do mundo não nasceu num palácio, mas numa estrebaria. Não nasceu sobre os flashes da popularidade, ao contrário, não havia lugar para ele em Belém. Ao nascer foi perseguido pelo rei Herodes, precisou cruzar o causticante deserto da Judéia, subir as colinas rochosas do Monte Sinai e atravessar um ardente deserto em sua fuga para o Egito. Jesus nasceu numa família pobre e cresceu numa cidade de má reputação. Começou seu ministério como um rabino itinerante. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Mesmo sendo o dono do mundo, se fez pobre. Mesmo sendo servido pelos anjos, cingiu-se como uma toalha e lavou os pés dos discípulos, que disputavam entre si um lugar de honra na feira das vaidades humanas. A humildade de Jesus denuncia e reprova a nossa tola soberba. Ele nos convida: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele nos ensina: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, né? Mesmo sendo rei, ele se esvaziou, se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Para quê? Para nos livrar do pecado, para nos tirar da escravidão do diabo. E mostrou para a gente que nós devemos se humilhar, nós devemos servir ao próximo, nós devemos ser servos. Como diz aqui, em Filipenses, se vocês quiserem me acompanhar, Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz: a atitude de vocês deve ser semelhante àquele que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou. Ele poderia muito bem ficar nos melhores palácios, aparecer só para os reis, mas não, ele se humilhou, se fez servo, ele serviu a cada um de nós. E o que você tem feito com o que ele fez na sua vida? O que você tem feito com a oportunidade que ele nos deu de novo, de nos fazer livre? O que você tem feito? Você tem agradecido por tudo que ele tem feito na sua vida? Você tem se entregado verdadeiramente para tudo que ele tem feito e colocado na sua vida? Lá em Filipenses 2:4 diz: não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. É aonde nós temos que servir ao próximo. Nós não temos que pensar que nós temos que fazer a coisa dar certa para a gente. Não, nós temos que servir verdadeiramente ao próximo. E as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas.
Buscai o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Servir ao próximo e o que for bom vai voltar para a gente. Então, meus irmãos, vamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, vamos servir, vamos ser servo. Lá em Filipenses 2:3, não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Aqui eu entendo que nós temos, desculpa, meus irmãos, nós temos que aprender com o próximo. Nós temos que ser humilde para sempre estar apto a aprender. Como se os outros fossem melhores do que nós. Então, meus irmãos, vamos aprender uns com os outros. Principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nada disso que está acontecendo na nossa vida, nada disso que a gente está passando, aconteceria se não fosse para a honra e glória dele, se não fosse a vontade dele, se não fosse ele se humilhar até a morte de cruz. Então faça valer cada momento que o Senhor nos deu. Se a gente for lá em Mateus 11, 28, 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Como diz aquele louvor, meu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso eu encontro em ti. Então se entrega verdadeiramente ao Senhor. E vou ler mais uma palavra que é em Mateus 20, 26 ao 28, que diz: mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. E quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muitos. Ele veio para servir, ele veio para dar a vida dele pela nossa, para nos libertar do diabo, para nos libertar da escravidão. Então, meus irmãos, em vez de querermos se achar o melhor, muito pelo contrário, vamos servir ao próximo verdadeiramente, se entregar verdadeiramente e deixa Deus, Jesus Cristo, fazer a boa obra nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe vocês poderosamente e se esvazie e deixe Deus fazer a obra na sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos servir, meus irmãos, para nós sermos servidos. Assim diz o Senhor. Deus abençoe e fiquem com Deus.